Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você que quer aprender mais a sua palavra, que quer andar segundo as Escrituras, que quer fazer a vontade do Senhor. É isso mesmo. Nesta série de programas estamos estudando sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. E nós vemos como Jesus contou tantas parábolas, falou de tantas histórias, mostrando a realidade do reino de Deus ou do reino dos céus. Mostrando quem pode entrar neste reino, quem faz parte deste reino e aquilo que o Senhor tem para nós através deste reino. No programa de hoje, conversaremos sobre o reino dos céus e o joio. O que é isto, joio? O que isto significa? O que Deus quer falar conosco através desta parábola? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que o Senhor Jesus falava de muitas coisas tão importantes, coisas espirituais do reino de Deus, através de parábolas. As parábolas eram histórias tiradas do cotidiano, daquilo que todo mundo vivia no seu dia a dia, no campo, em casa, na cidade. E Jesus então extraía lições preciosas daquilo que eles já vivenciavam ali, da sua experiência em seu país, em seu trabalho. E nessas histórias ou nestas parábolas, de uma maneira tão simples, Jesus falava de coisas tão profundas, de coisas tão importantes como o reino de Deus. Ele contou a parábola do trigo e do joio. Joio, a cisana, o joio era aquela erva daninha, aquele matinho que crescia ali junto com o trigo e que era tão semelhante ao trigo. A mesma cor, o mesmo tipo de espiga quando era o tempo de frutificar o trigo. E parecia tanto com o trigo. Era igualzinho o trigo, mas não era trigo. Ele não tinha trigo dentro da sua casquinha, dentro da sua palha, não tinha o grão de trigo. Não era trigo, era apenas o joio. Um mato, uma erva que crescia junto, mas não dava alimento, mas não trazia nada de bom para o homem, apenas crescia junto. Vamos ver como Jesus contou, como Jesus explicou a respeito do seu reino. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, nós vamos ler do verso 24 até o 30. Jesus disse assim: outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Vamos parar aqui um pouquinho nessa história que Jesus contou. Aquele homem, aquele lavrador, aquele fazendeiro, plantou então, fez a sua plantação de trigo. Gastou muito dinheiro ali, gastou os seus recursos ali, jogou a semente, preparou o terreno primeiro com o trator, arou a terra e então o semeador veio semeando o trigo. Mas quando, diz aqui a palavra, que quando o trigo foi semeado, um inimigo, de noite, nas trevas, escondido, jogou outra semente junto com a semente do trigo. Ele lançou a semente do joio. Ele lançou uma semente
bem parecida, mas que não dá o mesmo fruto. Uma semente que ficaria bem despistada no meio do trigo. Não dava para perceber quando estavam crescendo juntos. Não dava para perceber ou diferenciar o joio do trigo quando a espiga ainda não tinha aparecido. E diz aqui que enquanto eles dormiam, o inimigo fez isto. Jesus está dizendo aqui que o reino dos céus, ele está dizendo que, vamos trazer em palavras bem claras, os cristãos, a igreja cristã na terra é esse campo de trigo. Esse campo que foi semeado pelo Senhor. Este grão de trigo que caiu na terra, Jesus, e teve de morrer. Morrer para dar muito fruto, e o seu fruto multiplicasse por toda a terra. Foi exatamente isto que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos multiplicar esta vida em toda a terra. Jesus é o grão de trigo. Certa vez, os discípulos disseram para Jesus: Senhor, tem uns gregos aí que querem te ver. Eles vieram de longe, querem ver o Senhor. Eles queriam ouvir da sabedoria de Jesus, eles queriam ouvir a sua filosofia, os seus ensinos, quem sabe até mesmo levá-lo até a Grécia, para que ele pudesse dividir aquela nova doutrina, aqueles novos ensinos, aqueles pensamentos para o seu país. E então, quando trouxeram essa notícia para Jesus, ele respondeu e disse: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus estava dizendo: olha, eu não vim agora para ser elevado rei aqui na terra. Eu não vou tirar o Império Romano do seu lugar e levantar Israel, Jerusalém, como a capital dos povos, como o reino de Deus aqui na terra, agora de uma maneira física. Esse dia vai chegar, mas por enquanto eu vim para dar a minha vida. Eu vim para trazer o reino de Deus no coração das pessoas, no coração de cada um que me recebe, no coração de cada um que crê em mim e na minha palavra. Jesus era este grão de trigo, que haveria de gerar outros grãos que gerariam outros grãos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus então conta que o reino dos céus é esse campo de trigo, este campo semeado com trigo, para dar muito, muito, muito e muito trigo. Nós fomos chamados cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia. Pela primeira vez, os discípulos eram chamados os do caminho. Eram chamados os do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Ele era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os do caminho eram o nome dos discípulos. Eles eram chamados também de nazarenos por seguirem a Jesus de Nazaré. Mas a primeira vez que veio este nome cristão, parecido com Cristo, pequeno Cristo, foi lá na cidade de Antioquia, está escrito no livro de Atos. E cristão significa ungido. Christos é ungido. Cristão é semelhante a Cristo. É ungido também, tem o mesmo DNA, tem a mesma referência, tem o mesmo interior, tem o Espírito Santo habitando no coração. Cristãos, fomos chamados assim, por sermos também grãos de trigo. Como Jesus, ele foi semeado em nós, em nosso coração, e ele brotou trigo, genuíno trigo. Nós podemos conhecer bem um verdadeiro cristão daquele que não é, porque ser cristão não é seguir uma série de normas, não é ser religioso guardando preceitos, mas ser cristão é ter o Espírito Santo de Deus
habitando em nós. É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É ser guiado pelo Senhor e por Sua palavra. Ser cristão é ter um relacionamento vivo e real com Jesus de Nazaré, com Jesus chamado Cristo. Ser cristão é receber a vida que vem dos céus, é receber a vida que há no Senhor através do seu perdão ali na cruz do Calvário. E esta nova vida que flui da cruz, esta nova vida que flui do Espírito Santo, nos faz semelhantes a Cristo. Nesta parábola, Jesus está dizendo isto, que todo grão de trigo, que todos nós seríamos também como trigo. Vamos ver, vamos continuar na leitura. Continue comigo no que diz. No versículo seguinte, eles perguntam, Senhor, nós não semeamos trigo, mas aí tem joio. O que aconteceu? E o Senhor disse, um inimigo fez isto. Então, continua o texto, mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos ver aqui então que os servos disseram, Senhor, nós vamos arrancar o joio. Está provado que é joio. O trigo, quando ele está maduro, a sua espiga tomba. Ou seja, ele se curva. Aquele vasto campo de trigo amarelinho que está ali, tão grandes plantações, nós podemos ver a espiga curvada. A espiga, pelo peso dos grãos, ela se curva, mas o joio continua de pé. O joio continua de pé, porque não há peso, não há grão, não há vida verdadeira, há apenas imitação. E nós vemos exatamente isso. Aquele que pertence ao Senhor, que ama o Senhor e anda nos seus caminhos, ele se curva à vontade de Deus, se curva para fazer a vontade de Deus, se curva ao senhorio de Cristo, em obediência, em amor, em submissão aos céus. Mas aquele que não é do Senhor, ele permanece de pé, ele permanece no orgulho, ele permanece nos seus pensamentos, no seu propósito, no seu desejo, no seu pecado. Permanece de pé. O joio de pé, o trigo se curva. Este é um detalhe importantíssimo para conhecer. O próprio Jesus disse, olha, pelos frutos se conhece a árvore. Por aquilo que produz, aquilo que está dentro, aquilo que é real, aquilo que flui. Uma pessoa pode ter toda a coreografia de crente. Orar igual crente, cantar igual crente, e ter até os trejeitos e até os jargões, e falar o bênção, misericórdia, e falar o nome de Jesus. Mas se está faltando alguma coisa, a vida, a paz, a alegria, a certeza de salvação, se está faltando um testemunho que flui em amor, em bondade, em esperança, se não há fruto, não adianta. Não adianta ter tudo parecido com um cristão. Ser cristão não é seguir uma série de normas, mas ser cristão é ter um relacionamento íntimo com Jesus. O joio não tem a vida. O joio não tem essa beleza. Eles perguntaram, Senhor, nós vamos arrancar o joio, podemos limpar agora, ficar a igreja limpinha? Tem tanta gente que diz, os crentes têm muito mau testemunho, olha lá, aquele lá é crente, aquele é crente, olha o que ele está fazendo, olha como ele está vivendo. Tantos maus testemunhos.
de crentes que estão na prisão, de crentes que estão na prostituição, de crentes que estão na bebida, de crentes que estão no jogo, de crentes que estão nas drogas, de crentes que estão no mundo, vivendo o mundo, mas são crentes. Não. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. O verdadeiro cristão é aquele que dá o fruto, que tem a presença do Senhor nele, que flui em paz, em alegria, em bom testemunho. O verdadeiro cristão não dá mau exemplo, não dá mau testemunho, não traz escândalo. Pelo contrário, ele traz glória ao nome de Jesus. O reino dos céus é semelhante ao homem que plantou trigo, mas o inimigo à noite semeou joio. Senhor, queres que vamos arrancá-lo? Ele disse não, porque são tão parecidos enquanto estão crescendo, e vocês, ao arrancar o joio, podem arrancar trigo junto com o joio. Deixa, eles vão crescer juntos, e na hora dos frutos, aí veremos quem é joio, quem é trigo. E ele disse, quando chegar a colheita, então virão os ceifeiros. Colherão primeiro, vão arrancar o joio. Vão atá-lo em feixes para ser queimado. E vão atar e pegar o trigo para o celeiro. É muito sério isto. Jesus vai explicar a parábola e ele vai contar cada detalhe. Quem é o joio? Quem é o trigo? Quem são os ceifeiros? E quando se dará a queima do joio e a separação do trigo? Por enquanto, todos juntos. Por enquanto, na igreja, não tem jeito do pastor dizer, você é trigo, você é joio. Você é joio, você é joio, você é trigo, você é trigo. Não tem jeito. Porque nós não temos a capacidade de ver o coração das pessoas. Então está tudo misturado. Em toda a igreja tem joio e trigo. Em toda a igreja tem gente genuinamente nascidos de novo, e tem aqueles que estão enganando. Mas o Senhor disse, deixa juntos até a colheita. É na colheita que vai haver a separação. Então Jesus explica a parábola. Olha que está em Mateus 13, de 36 a 43. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus então explica o que quer dizer essa parábola, ponto por ponto. A parábola era isto mesmo, trazendo lições espirituais, e cada detalhe tem um significado espiritual. Jesus disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É Jesus que veio trazer o Evangelho, é Jesus que veio trazer essa semente de paz e de vida eterna, é Jesus que veio trazer a vida nele mesmo e na sua mensagem. Jesus é o Filho do Homem. E ele joga a boa semente no terreno, joga para todo lado esta semente. O campo é o mundo. Sim, o campo aonde nós devemos e aonde nós semeamos a mensagem do Senhor é o mundo. É o mundo. É na escola, é no quarteirão onde você mora,
é no seu bairro, no seu trabalho, é na sua família. O campo é um mundo, é um mundo. E o Senhor vai colocando as suas sementes, os seus grãos pelo mundo afora. Jesus vai colocando. Ou seja, o Senhor nos usa para pregar a sua palavra. O Senhor nos usa para levar a sua semente, para levar o Evangelho, esta semente eterna, até onde nós pudermos ir. Mas é Ele que é o semeador. Ele é que nos dá a palavra. Ele é que tem a mensagem e Ele é a vida. Então, o que semeia é o Filho do Homem. A boa semente são os filhos do reino. Você sabia que Deus te plantou exatamente onde Ele queria que você frutificasse? Deus nos plantou. Ele plantou em uma cidade, em um bairro, em uma fábrica, em uma indústria, em um hospital, em uma escola, em uma penitenciária, em um quarteirão. Deus nos plantou nos lugares para que nós possamos frutificar. Ele nos colocou ali. E Ele diz, o joio são os filhos do maligno. O joio tem dentro dele aquele DNA de maldade, de ruindade, de maledicência, de separação, de divisão. O fruto da vida dessas pessoas que são joio dentro da igreja, o fruto deles é de divisão, é de fofoca, é maledicência, é mau testemunho. Então, quando você vê pessoas assim, não são trigo, são joio. Pessoas que são joio. E ele diz, o inimigo é que semeou é o diabo. E é isso mesmo. O diabo lança na igreja pessoas estratégicas, pessoas para tirar os outros do caminho, pessoas que vão falar mal do pastor, falar mal da igreja, que vão provocar feridas nas pessoas, provocar confusão, que vão tentar esfriar a oração, tentar jogar uns contra os outros, pessoas que vão trazer palavras amargas, palavras que ferem, palavras que trazem morte. Mas ele diz, a ceifa é a consumação do século. Vai chegar o dia da ceifa. Vai chegar o dia que o Senhor vai colher o trigo e o joio. O joio primeiro para ser queimado, o trigo para ir para o celeiro. Todos nós seremos colhidos. Todos nós, seja um a um durante a vida, seja na consumação dos séculos, seja na vinda de Jesus, seja no arrebatamento da igreja, nós iremos ao encontro do Senhor. E os ceifeiros são os anjos. Uma tarefa que Deus deu. Eles sabem, os anjos podem ver a marca de Deus em mim e em você. Os anjos podem ver o brilho do Espírito Santo na nossa vida e podem testificar, este pertence ao Senhor. E os anjos podem ver aqueles que não têm a marca do sangue do Cordeiro, aqueles que não foram marcados pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que não são do Senhor serão também colhidos, mas para a tristeza, para o fogo, para as trevas, para a separação. Diz aqui, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Essa parábola nos traz uma tranquilidade muito grande com relação à igreja. Nós vemos que há a mistura. Nós queríamos que fosse, seria tão bom se fosse só o povo de Deus ali na igreja. Se fosse só gente salva, gente que nunca vai dar escândalo, gente que nunca vai fazer os outros tropeçarem. Só pessoas cheias de amor, cheias de bondade, cheias da palavra, cheias de fé, seria tão bom. Mas não é assim. Nós sabemos que o joio está no meio do trigo. Mas um dia ele será separado. O reino dos céus é assim. E você? Você é trigo ou é joio? Você é trigo e tem a vida de Deus em você, ou você ainda não se sente parte deste reino? Você gostaria? Então, ore comigo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe.
ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que eu sou um pecador e tenho vivido longe dos Teus caminhos. Reconheço que a minha vida não tem agradado o Teu coração. Por isso eu te peço Teu perdão. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Lava-me, limpa-me. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença e ser Teu por toda a vida. Lava o meu coração. Dá-me a alegria de caminhar contigo, de fazer a Tua vontade e andar em Teus caminhos. Toma minha família, tudo que sou e tenho é Teu, é para a Tua glória. Senhor, as pessoas que nos assistem e que ainda precisam deste toque do Senhor, este toque de vida, de salvação, sendo uma nova criatura, alcança-os agora, toca-os, ó Deus, toque em seus corações pelo Teu Espírito Santo e traz a Tua vida, a Tua paz abundante a cada coração. Oramos, ó Deus, pelos que estão enfermos, que sejam curados, pelos que estão, ó Deus, oprimidos, opressos pelo inimigo, sejam libertos agora, pelo nome de Jesus. Abençoe cada lar, traz cura para os enfermos e a Tua paz aos corações. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.